O presbítero não deve ser neófito, ainda que seja diligente, estudioso da Bíblia, para não suceder que ele venha a pensar de si mesmo além do que convém, repito, dando lugar à soberba. O jovem pode ter muitas qualificações mencionadas por Paulo em 1 Timóteo 3, inclusive tendo uma vida irrepreensível e até possuindo uma bela família. Mas ele é mais facilmente enredado pelo orgulho do que os experimentados, especialmente se ele for colocado numa posição de destaque na igreja local. A questão principal do presbiterato não é necessariamente a idade de uma pessoa, mas o tempo que ela tem de fé e sua maturidade espiritual em relação à congregação com a qual ele vai trabalhar. Paulo quer evitar a condenação deles. É desgraçada a situação do homem que é vítima de sua soberba. Ele acaba sendo condenado como foi o diabo. E Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, diz lá Tiago 4:6. O autor da condenação, alguns pensam que seja Satanás, ele seja o condenador dos presbíteros soberbos, mas isso é uma impossibilidade, porque somente Deus é juiz. A Escritura descreve Deus como aquele que dá a paga aos homens soberbos. E essa frase de Paulo a Timóteo deve ser entendida como o julgamento que Deus pronunciou contra o diabo. Um presbítero soberbo será condenado por Deus da mesma forma. Veja a natureza da condenação. Satanás foi demovido de sua posição nas hostes espirituais santas. Ele perdeu suas funções que tinha antes de sua soberba. E Deus fará a mesma coisa com qualquer homem que ande em soberba. O pecado do diabo foi o orgulho. Por isso Deus o lançou para fora do céu. E o livro de Gênesis mostra como Satanás queria ser igual a Deus, instigando os homens a serem também assim. Ele sempre quis usurpar a autoridade de Deus. Satanás foi humilhado ao invés de ser exaltado. Para evitar expor o homem a essa espécie de condenação, foi que Paulo escreveu a Timóteo para que um jovem não fosse colocado rapidamente numa posição de liderança. A soberba de um líder não o fará perder a salvação, obviamente, porque isso é impossível, mas ele perderá a sua posição estimada. Veja um exemplo de condenação, está em Diótrefes. Ele gostava de exercer a primazia entre os crentes da sua congregação. Isso está lá em 3 João 9. E por isso ele foi condenado. E esta é a razão pela qual precisamos ter grande preocupação ao colocar jovens na liderança espiritual. Jovens da fé. Jesus Cristo fala de que a salvaguarda do orgulho espiritual é a humildade. Está lá em Mateus 20, 27. Este é o sinal de um líder maduro. E isto é o que o Senhor quer para a sua igreja. Na verdade, o padrão de maturidade deve estar inteiramente ligado à sua irrepreensibilidade na humildade. Portanto, todo presbítero deve se proteger do orgulho espiritual, para que não seja condenado. Veja agora um ponto que é mais delicado, que é mais complicado para tratar, porque mexe com muita gente que está vinculado às nossas igrejas. É a irrepreensibilidade de um presbítero na sua vida de família. Isso aqui é extremamente delicado. Isso aqui é extremamente sério, porque muitas pessoas não têm prestado atenção a este quesito do presbiterato. O presbítero tem que ser irrepreensível na sua vida de família, vivendo santamente em família. Ele deve viver santamente na sua casa em relação à sua mulher, em relação a seus filhos. Isto aqui é de extrema importância. A vida do lar de um presbítero deve ser tida em alta consideração. E antes de poder governar a igreja tem que vê-lo nas suas funções paternas e de esposo, a autoridade que ele tem sobre a esposa e sobre os filhos. E o texto fala em 1 Timóteo 3,4 que é necessário que ele governe bem a sua casa. Uma das características fundamentais do presbiterato está vinculada ao dom de governo.
Mas aqui eu quero tratar mais no aspecto moral antes do que no aspecto do dom de presidência, do qual vamos falar em uma outra palestra. Governar bem a sua própria casa. Ser marido de uma só mulher, isto é, ter no coração somente a sua mulher. Não ter os olhos voltados para qualquer outra coisa que não seja aquilo que Deus lhe deu, ou seja, a mulher da sua mocidade. Ele fala isso em Timóteo 1,6 também, que ele seja marido de uma só mulher, ele tem o coração dele numa mulher, e dê-se a ela, entregue-se a ela e ame como a mulher que Deus lhe deu. Mas ele também diz, Paulo diz que nós temos que criar os filhos sob disciplina, com todo respeito. No grego, a palavra sujeição é um termo militar que fala do alinhamento em posição sobre aqueles que estão em autoridade. Os filhos dos presbíteros devem estar alinhados debaixo da autoridade paterna. Obviamente, essa observação se aplica somente a um homem que tem filhos. Ele não está desqualificado por não ter filhos, mas desqualificado se não tiver seus filhos sob a firmeza da disciplina. Se Deus lhe der filhos, eles devem estar sob o controle e o respeito de seus pais. Paulo fala também em Tito que os filhos dos presbíteros devem ser crentes. Isso aqui é tão complicado. Nós temos pessoas na igreja, presbíteros aos montes na igreja, que perderam a autoridade e o governo sobre a sua casa. E eles não têm filhos sob sujeição, e os seus filhos não são crentes. Tito fala que tenha filhos crentes. Ele acrescenta isso à ideia de governar bem a própria casa em Timóteo. Paulo acrescenta em Tito que esse item é muito importante. O presbítero deve ter filhos crentes. A palavra grega para crentes é pistos, e se refere ao contexto de crença no Evangelho. Os filhos de um presbítero devem crer na mensagem que o pai lhes prega e ensina. Se eles são incrédulos, eles roubam de seu pai a credibilidade dele. Antes de um homem ser eleito presbítero, ele deve primeiramente demonstrar sua capacidade de governar direito a sua própria casa. Os seus filhos devem estar respeitosamente crendo e amando a palavra de Deus, comprometendo-se com Jesus Cristo. O mesmo padrão é exigido dos diáconos, que são os outros oficiais da igreja. Está lá em 1 Timóteo 3,12. A Escritura vai mais longe ainda. É Tito que refere-se a isto com respeito à família. Os presbíteros devem ter filhos que não sejam insubordinados, que não sejam acusados de insubordinação. Este item também é acrescentado a Tito, aos de Timóteo. Ainda tem mais, filhos respeitosos, Timóteo 3,4. Está lá no verso 5 e mostra a razão pela qual eles têm que ser pessoas respeitosas. Veja que o texto fala de maneira muito clara sobre este respeito. Ele fala muito, juntamente com Tito, muito claramente, dizendo que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Se alguém não sabe governar a casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que não se ensoberbeça, assim por diante. São muitas afirmações sobre a família que o apóstolo Paulo dá em Timóteo. Filhos insubordinados, filhos com falta de respeito. Seria muito importante que nós, membros da igreja, nós, ministros da palavra, ordenados ou não, nós presbíteros, e na minha concepção, presbítero e pastor é a mesma coisa. Nós somos os oficiais responsáveis pelo ensino na igreja, pela educação na igreja, pelo pastoreio na igreja, pelo governo da igreja, pela pregação na igreja.